Me diz uma coisa, você gosta de estudar? Você gosta de aprender? A gente sabe que na nossa vida a gente aprende muitas coisas, né? E no mundo profissional, no dia a dia, na batalha, não é mentira dizer que a gente aprende todo dia. Tem várias formas de aprender. A gente pode aprender com a dor ou não, de uma forma diferente também. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Seja muito bem-vindo, você está no Omp Agrega. Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, né? Aprender. Aprender é sempre bom? É, realmente é. Lá no início da nossa vida, a gente aprende as primeiras coisas ali, ainda em ambiente familiar, né? Que a gente não pode mexer em tomada, que a gente não pode pegar nada dos outros, roubar alguma coisa, né? Coisa errada e tal. E a gente vai crescendo e a gente começa a aprender algumas outras coisas na rua, com nossos amigos, na televisão, jogando videogame, mexendo em computador com essa nova geração aí, com tablet, celular, esse tipo de coisa. E aí a gente vai avançando na nossa vida e cada vez mais aprendendo em ambiente escolar, sobre matérias pedagógicas, parte da educação formal, que todo mundo passa por isso. E aí a gente vai avançando um pouco mais, chega aquele momento onde a gente às vezes quer definir o que nós vamos fazer no campo profissional. Nossa profissão, que profissão nós vamos seguir? E aí tem o famoso e às vezes temido vestibular ou Enem hoje, né? Poxa, que profissão seguir? Tem várias formas, né? Tem vários momentos como isso. E aí a pessoa às vezes diz assim, poxa, mas eu, por exemplo, Fábio, eu sou bom em matemática, sou um cara que gosta da área de exatas e tal, mas eu tenho um vestibular aqui, no meio do meu caminho aqui que eu quero avançar e chegar no curso superior, mas eu tenho que passar no vestibular. E aí eu preciso aprender outras matérias, preciso ser melhor em outras matérias. Digamos que eu não sei nada de biologia, o que eu faço? Abrindo um parêntese aqui, você que nos acompanha no Ompcast, vá lá para ter uma palhinha, por exemplo, não tendo nada de biologia, vai lá no episódio 165 e assiste um pouco da nossa conversa lá com o professor Mário Silva. Aí sim, você vai entender, de repente, como estudar de uma forma diferente pode te auxiliar no seu caminho, em tudo que você almeja. Mas muito bem, no campo profissional, na nossa vida real aqui, no campo de batalha, principalmente para você que empreende, você precisa aprender sobre várias coisas, vários assuntos. E aí nem sempre você tem tempo. E a gente precisa de algumas formas de estudar. Como estudar de uma forma mais efetiva, mais eficaz? Quer uma dica? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Existem várias formas de aprender. Hoje está muito comum você estudar através de videoaulas, audiobooks. Você pode baixar um curso completo na internet, você pode seguir um canal especializado no assunto que você quer, você pode abrir um livro, você pode contratar um professor, você pode estudar de várias formas. Mas você quer uma dica para você realmente aprender uma coisa? Ensine o que você sabe. Como assim, ensinar o que você sabe se eu quero aprender? Exatamente. Pensa o seguinte, vamos lá. Onde você estava 2 ou 3 anos atrás? Em que posição? O que você fazia? Hoje, passado esse tempo, você acumulou um conhecimento ali, de alguma coisa. Seja um assunto técnico, um assunto especializado, seja um assunto mais geral, mais macro, gestão, por exemplo, ou até o que você não deve fazer. É isso mesmo. Se você ensinar com a sua perspectiva, e eu não estou falando aqui ensinar de uma forma profissional, às vezes, você pode ensinar aqueles que estão em volta de você. Você não precisa abrir um canal para isso, mas você pode mudar a vida de uma pessoa ensinando algo para ela que faz com que ela ganhe tempo naquilo. Eu tive um professor em uma pós-graduação que me disse uma frase que aquilo ficou muito marcante para mim. Olha só o que ele disse. Ele disse assim, olha, é bom aprender com os erros, não é? A gente aprende com os erros, não é isso? É verdade. Mas você não precisa cometer o erro que eu cometi, principalmente se eu lhe disser o erro que eu cometi. Olha só que coisa, hein? Olha o tempo que você ganha se você simplesmente não cometer um erro
que você está sendo avisado que você vai cometer se você seguir por um determinado caminho. Já pensou que ensinamento é esse, hein? Aquilo ficou na minha cabeça, olha, poxa vida. Para mim foi fundamental aquela frase daquele professor naquele dia. Uma pós-graduação, já formado, já trabalhando na área, e assim vai. Muito bem. Digamos que você conheceu determinada situação, passou por determinada situação e resolve ensinar aquilo. O que você está fazendo? Você está compartilhando. Compartilhar é algo importante, é algo que faz bem. Se você faz isso de coração, faz isso de uma forma natural, genuína, você também vai crescer. É por isso que você aprende. Você pode explicar determinado assunto, determinada situação, N vezes, 1000 vezes. Cada vez que você explicar para uma pessoa diferente, vai surgir uma dúvida diferente, ou um aspecto diferente, você vai falar de forma diferente. Aquilo vai fixando na sua cabeça, de forma que você vai ter notoriedade sobre aquele assunto. E tendo notoriedade sobre o assunto, você é cada vez mais respeitado e com isso você tem aquilo como uma forma efetiva de construção de conhecimento, até caráter mesmo. Porque o conhecimento, a falta de conhecimento às vezes faz com que você fique cego. E aí você não tem como progredir com relação a isso. Então, pega essa dica. Se você quer realmente aprender uma coisa, ensine. Mas ensine de uma forma clara, de uma forma bem objetiva. Faça com que aquilo modifique algo na vida de uma pessoa. Porque aí sim, você vai estar evoluindo, não só você pessoalmente, mas com uma sociedade em sua volta. Muito bem. Mas como é que faz isso, né? Pode parecer estranho. Poxa, eu nunca ensinei nada para ninguém, Fábio. Como é que eu faço uma coisa dessa? Gente, tem várias formas de você começar a demonstrar aquilo que você sabe. A primeira coisa é ter convicção de que se você sabe alguma coisa e pode passar aquilo para alguém, você vai ajudar uma pessoa. Então, olha só, vou falar aqui 3 coisas para que você anote, pegue umas dicas aí para você. Olha só, se você, em determinado momento, 2, 3 anos atrás, estava em uma determinada situação, anote isso, guarde isso, lembre aquele momento e faça uma retrospectiva do que aconteceu nesse tempo. Tudo que você fez, de certo e de errado. Anote isso, tenha claro o que aconteceu e de onde você estava, onde você chegou. Se você declinou, a primeira coisa que você pode fazer é explicar para as pessoas o que não deve ser feito, o erro que você cometeu. Se você ascendeu, opa, beleza, deu certo o que eu fiz, pode dar certo para outras pessoas também. Então tenha claro isso de forma que você explique para que os outros alcancem o mesmo resultado que você, se foi bom. Se não foi, para que eles consigam desviar desse caminho. Muito bem. Se você aprendeu nesse espaço de tempo, você precisa catalogar isso. E ao catalogar, você vai ficar muito mais claro em explicar essa questão. O que vale a pena entender sobre isso? Ao compartilhar uma coisa, você está sendo generoso. A generosidade faz bem para a pessoa. E se você está se sentindo bem, você passa a contaminar o ambiente em sua volta de uma forma positiva, de forma que todos os outros possam também compartilhar daquilo que você sentiu, daquilo que você progrediu. E olha só que coisa. Se a partir desse momento você acumulou um conhecimento, você tem que definir de maneira bem clara o que você já pode ensinar. Ah, Fábio, eu estudei um monte de coisa, tá, mas não consigo delimitar isso aqui. Não. Delimite. Crie um escopo. Esse escopo é fundamental para que você seja compreendido. Porque se você começar a jogar um monte de ideia, ao Deus dará aí no vento, aquilo serão ideias ao vento. Ninguém vai conseguir captar aquilo, porque só quem viveu foi você. Então você tem que delimitar, criar o escopo definitivo, e pode ser vários escopos, tá? Depois, com a evolução, você vai juntando um no outro, de forma a você agregar um conhecimento muito efetivo para as pessoas.
Esse tipo de coisa é uma forma, é uma técnica. Você precisa treinar isso. A ponto de que você, depois, com vários determinados assuntos, determinados tipos de pessoas, o público para quem você está entregando aquele conhecimento que você obteve, que você treinou, ele se torne interdisciplinar. Aí sim, aí você está alcançando um nível muito elevado e muita gente vai valorizar você por isso. Presta atenção nessa dica, tá? Agora, Fábio, olha só. Poxa, mas isso... a gente passa por um monte de coisa na vida, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro e tal. Isso estressa, isso cansa. Gente. Pode ser. Pode estressar, pode cansar, é verdade. Só que você pode escolher o tipo de estresse que você quer, o tipo de cansaço que você quer. Você pode ter aquele estresse, aquele cansaço assim, pela sua estagnação. Vai que você pega esse tempo aí que você quer analisar da sua vida, 2, 3 anos, e você não tira um proveito disso, significa que você está estagnado. Aí sim, se prepara para o estresse que você vai ter da estagnação. Porque não tem jeito. Se você não fizer, outro vai fazer. Então você tem que escolher. Ou você escolhe o estresse da estagnação, ou você escolhe o estresse do crescimento. Para crescer, estressa. Estressa, claro que estressa. Só que você escolhe. Você escolhe, você definiu. Eu quero ficar estressado. Beleza. Mas quero ficar estressado com o meu crescimento. Vai ter um monte de problema para resolver. Um monte. Imagina você tendo que gerenciar um monte de aulas, por exemplo. Se você quer dar aula, por exemplo. Vai ter um monte de estresse com relação a isso. Mas, te garanto, é muito melhor você ficar estressado com o seu crescimento, você vendo o seu resultado, do que com a sua estagnação. Resultado zero. Fica com essa dica. Aqui no OMP Agrega nós sempre trazemos conteúdos para que você reflita um pouco mais, principalmente no seu dia a dia profissional, empresarial, de empreendedor. Valeu, obrigado, até a próxima, tchau!